Saudações tricolores, eu sou o Vinícius Ramalho e estou aqui em mais um Santo Papo, podcast que fala das coisas do São Paulo, traz os grandes nomes de personagens que fazem a história desse clube tão vencedor. E hoje quem está com a gente aqui ao meu lado é a Carol Crispim. Carol, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Santo Papo. Obrigada por me receber novamente, mais uma vez aqui para falar sobre futebol feminino tricolor. E dessa vez você vai fazer a introdução recebendo um ícone do futebol feminino brasileiro. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto dela. Antes de eu falar o currículo, ela já levou meu filho lá na pré-eleição, lá, o técnico ficou olhando para mim, eu falei, vai atrapalhar o treino, o técnico vai ficar bravo comigo. A culpa é da capitã, mas ela que nasceu em Belo Horizonte, iniciou sua trajetória no futebol aos 13 anos, formada pelo Atlético Mineiro, onde atuou de 2007 a 2012, foi para os Estados Unidos. Agora vou ter que usar o inglês, que não é dos melhores. Ela que defendeu o Baylor Bears e também o Monroe Mustangs, times universitários, né, formando-se em administração. Depois de 5 temporadas atuando fora do Brasil, chegou à Ferroviária, onde ficou por quase 4 anos. Em 2018, ela teve a primeira chance na seleção brasileira, ainda sob o comando do Vadão, saudoso Vadão, campeão aqui no São Paulo. Ela que ergueu a taça de campeã da Copa América e chegou ao São Paulo em 2023, se tornando uma das grandes lideranças da equipe, atuando como capitã na maioria dos jogos nas últimas temporadas e pelo tricolor conquistou o título da Supercopa Feminina de 2025. Aline Milene, seja bem-vinda. Tá tudo certo aqui? Só 2022, hein? Eu cheguei. Então, Então, corrigindo, chegou em 2022, mas é tanto tempo, é tanto número que a gente acaba se enrolando. Ainda bem que a entrevistada lembra e ajuda a gente. Obrigada, Vini. Obrigada, Carol, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E vamos falar, né, de São Paulo. E, assim, acho que é uma coisa muito legal a gente estar podendo fazer isso, tendo esse momento com vocês aqui. Hoje o podcast vai ter umas 3 horas, porque ela é conhecida no grupo por gostar de falar bastante, né? Então você que está com a gente já fica bastante aí. Aguenta firme. O papo vai longe. E claro que a gente começa falando do título mais recente, né? Da Supercopa. Queria que você também falasse sobre expectativa, né? Essa coisa de ter a vaga, não ter a vaga. Como que vocês trabalharam isso? O fato de ser um campeonato também muito curto, que teve viagem, né? Vocês acabaram viajando. Fala um pouco aí de bastidores, de como foi essa conquista da Supercopa. Acho que começa no finalzinho do ano, né? A gente tem um tempo de férias maior, porque acaba a competição mais rápido, né? Esse ano, no ano passado, em novembro. E eu me lembro até hoje da mensagem do Coelho no grupo, né? Falando, a gente volta dia 6 ou dia 8, se eu não me engano. E a Bia responde assim, nós vamos jogar Supercopa? Porque era muito cedo, né? Porque a gente não tinha esse calendário da Supercopa. A gente só tinha Brasileiro, Libertadores e Paulista. Então, a gente sabia que não voltaria tão cedo. E aquilo ali ficou, não, vamos voltar, né? Vamos trabalhar, a gente vai trabalhar bastante, mas tá aí. E ficou aquela expectativa e no apagar das luzes a gente conquista essa vaga e acho que foi pra gente muito poderoso, né? Poder participar da Supercopa, poder já iniciar o calendário e ter uma competição que a gente não disputaria, mas acabou disputando e vivenciar o nosso extraordinário que a gente sempre vem falando nessa primeira competição do ano. Você teve momentos marcantes, né? Principalmente na final, né? O fato de participar do lance do gol que foi invalidado ali, perdeu o pênalti, né? O que passa na cabeça naquele momento, né? Porque por mais que você seja uma líder e sempre com esse pensamento muito positivo, você tem muito essa coisa de trazer esse incentivo às outras jogadoras e tudo mais, mas como que você trabalhou na sua cabeça isso? E tem uma coisa muito legal que eu vou pedir até pro Gui colocar aqui na tela, né? Que a sua fala na entrevista, né? Daquela coisa, eu dei tanta entrevista aqui tendo que me justificar, reconhecendo a superioridade, de repente, do adversário, agora chegou a nossa vez, né? Então fala um pouco desses dois extremos, de como trabalhar os momentos difíceis daquele jogo
e da hora de extravasar naquela entrevista. Sim, eu acho que a primeira parte no vestiário, né, que a gente se reúne, fecha ali, eu falei que se, né, nessa nossa corrente, se alguma tivesse que sair ou se alguma errasse, eu teria certeza que a gente teria mais pessoas me cobrindo ali, podendo fechar naquele momento e defender o que a gente tanto queria. E eu acho que isso aconteceu, né? Eu tenho o lance no finalmente, né? Aos 49, né? Sai o gol, eu um pouquinho no detalhe ali estava impedida. E do pênalti eu estava muito confiante, tinha batido bem a semana toda. E quando eu vou pro pênalti, eu vou na confiança. E fui no meu canto de confiança. É uma batida ali que foi, né, acertei a trave ali por detalhe. E eu sabia que dessa vez a gente não ia bater na trave. E para mim, aquele momento significou tudo isso. A força do nosso grupo, a força de vivenciar cada momento e cada instante daquele jogo. E eu bato, perco o pênalti, eu volto, eu tô tranquilo. Falei assim, desculpa galera, mas eu sei que vocês vão dar conta, né? A gente tem... É verídico que isso vai acontecer com qualquer uma. E foi comigo. E assim, graças a Deus a gente tinha lá a Bru que veio, bateu depois, fez o gol e a Robinha fechou. Eu brinco com ela, ela fala assim, mano, você tinha que bater, porque se eu faço, ela não bateria, né? E aí eu errei e ela consagrou bateu. Ela. Ela me consagrou, não, que isso, de jeito nenhum. Então, acho que isso foi muito importante. E a entrevista, né, a Aline sempre pega, né, ali. E eu acho que a gente também tem que assumir umas responsabilidades. E como uma das líderes, essas responsabilidades difíceis de uma entrevista pós-derrota, uma coletiva pós-final de brasileiro e de paulista quando a gente perdeu, ela sempre falou comigo, eu falei assim, não, eu vou, não tem problema nenhum. E nessa foi muito engraçado que ela já me viu e falou assim, você que vai. Tipo, as meninas estavam lá, mas você que vai, porque eu sei que você já sempre foi lá ou chorando ou triste para falar, né, dos momentos do adversário que foi superior, mas dessa vez você vai lá porque a gente realmente conseguiu. Então traz essa emoção, traz a emoção também da gente decidir um título em casa, no Morumbi, e conquistá-lo, né, como um título pós reativação, né, 2019, quando retornou ao futebol, à elite do futebol. E também acho que para também entregar para algumas meninas que nunca tinham conquistado um título, né, um título também de expressão, acho que uma coisa muito importante ali. É claro que o sentimento maior desse dia é a conquista do título, né, mas você falou uma coisa aqui que me veio à cabeça agora, né, de você sempre ser essa pessoa que por esse seu lado de liderança, né, fazer as meninas acreditarem e tudo mais. Quando você erra o pênalti e você sente nelas esse incentivo, tem um pouco daquela sensação também de dever cumprido, de que tudo que eu falo elas estão entendendo e agora é a vez delas me passarem essa confiança e, não sei se é esse o termo, mas você vai entender, ganharem por mim, né, para não ter essa história de novo, eu perder o pênalti e elas ganharem. Agora fica aquela sensação de, pô, o que eu falo para elas estão entendendo? Eu acho que sim, eu acho que também a maturidade da nossa equipe de entender os processos, entender os momentos, eu acredito também muito nessa questão que tudo tem um porquê, né? As coisas não acontecem por acaso, é um processo, são coisas que elas vão acontecer. Então, eu entendo muito bem isso e eu coloco essa parte da Robinha porque eu sei o quanto ela também trabalhou, era uma das pessoas que a gente sempre ficava assim, putz, Robinha, o jeito dela bater às vezes dava medo, e ela foi um dos melhores pênaltis, tipo assim, ela desloca a Lelê, não, que a Lelê não tem reação. Então, acho que isso também é motivador de entender os processos das nossas atletas ali no quesito de, tipo assim, essa liderança também, mas essa parte de que elas entendem os momentos, as oportunidades, para que a gente possa sempre atuar como conjunto. E é isso, eu tenho um grupo que ele é muito capacitado, é muito vencedor e muito maduro. É isso, falamos um pouco de Supercopa, né, e agora vamos falar um pouco das origens da Aline, né, Carol? A gente vê você falando, a sua liderança, mas de onde vem toda essa construção, sabe? Se puder contar pra gente um pouquinho sobre as suas origens mesmo, sua família. A gente sabe que você
fala super abertamente sobre o fato de ter sido adotada e também o fato de querer adotar. Então, meio que dar para outra criança o que você recebeu. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho como que a sua infância, a sua criação trouxe você até aqui hoje. Difícil, né? Difícil. Como a Carla veio aqui, né? Ela falou, faça terapia. É quase uma questão de terapia. Sem dúvida. Eu já posso até, né, me perdoem se eu ficar um pouco emotiva, mas eu acho que é isso. Eu fui abraçada desde muito cedo, né? Acho que os meus pais, eles tomam uma decisão de me querer na família, de me acolher. Então, acho que isso para mim é muito valioso, porque acho que tem pessoas que não têm essa oportunidade, né, de serem escolhidas e de não ter, por isso também que me traz a sensação e o querer adotar, porque eu acho que é isso, tem tantas crianças no mundo que precisam desse acolhimento, e eu acho que também me traz essa força de ser abençoada por Deus, de poder ter uma profissão que eu amo e poder trazer tudo que a minha família me colocou, assim, e também me direcionou no mundo para isso. Eu fui muito abraçada na minha escolha também de jogar futebol. Eles nunca falaram para mim que, putz, você não vai, não dá para ser isso, não dá porque você é mulher. Não, eles sempre falaram, é isso que você quer? Então a gente vai correr atrás. E eu sempre lembro do meu pai, que é uma fala que ele sempre falou, você pode jogar bola, mas você também precisa estudar. Então a gente conseguiu fazer isso no decorrer da minha carreira. Eu falo que eu sou muito abençoada pela família que eu tenho, não é só... o meu pai é um grande motivador, e minha mãe, ela, no primeiro instante, ela ficou um pouco com medo, sim, principalmente das questões de viagem, eu estar longe, eu era muito nova, eu comecei no Atlético com 13 anos e eu já entrei na equipe profissional, porque a gente não tinha hoje o que temos, que é uma base, competições para base, e eu entrei com 13 anos no profissional, jogando com mulheres de 30, eu lembro até hoje, eu jogando contra a Tânia Maranhão, né, então, assim, é muito legal ver isso, mas isso foi, acho que um divisor de águas para mim, ter minha família como suporte. A minha irmã, todos eles me acompanham, minha irmã sai de BH para vir, ela veio na final em 2024, né, a final do Brasileiro, minha mãe quando pode vem, meu pai, o último jogo, por causa das doenças dele, tá um pouco mais difícil, mas o último jogo que ele me acompanhou, acho que foi, se eu não me engano, um jogo da seleção em 2019, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Então, assim, sou muito grata mesmo por ter essa família, esse suporte todo por detrás do que eu sou. Então, acho que traz também essa questão de liderança, essa questão de saber vivenciar tudo isso no presente, né? E acho que para mim é tão importante que eles sejam essa base minha muito sólida. E aí, além de tudo isso, aí você falou da dificuldade de ficar longe, de viagem e tudo mais... Você vai para outro país, outra cultura, por mais que seja um país que dá bastante oportunidade, principalmente na questão do futebol feminino e tudo mais. Conta um pouco das dificuldades, já vi várias entrevistas você falando sobre isso, que seu pai não gosta de falar no telefone, mas que ficava horas com você no telefone. Então fala, claro, todo mundo olha pelo viés de o futebol feminino ser muito mais desenvolvido nos Estados Unidos, a oportunidade de você estudar, como ele falou desde sempre, mas fala um pouco também das dificuldades daquele momento de ficar longe num outro país. Exato. Eu fui com a cara e com a coragem, literalmente. Eu fui para estudar sem saber um pingo de inglês. Então, assim, você já vê como que era. Mas acho que é isso. É essa força também que eu trouxe deles e desse incentivo do meu pai de, tipo, você precisa estudar. E era a única forma. No Brasil não dava naquela época para jogar bola e estudar. Não tinha condições. Ou era um, ou era o outro. E fui muito feliz que uma amiga, a Sam, hoje ela tá em Israel, ela me abriu as portas, né, nos Estados Unidos, me indicou lá e deu certo. Aí eu fui o primeiro ano. E também muito abençoada que eu encontrei, né, um amigo de Moçambique que falava inglês fluente e português. E ele foi o cara que mais me ajudou. Em 3 meses eu já consegui aprender a língua ali. Mas nesses 3 primeiros meses foram bem difíceis. Tipo assim, eu ligava todo dia
para os meus pais, falava assim, eu não quero ir embora, eu tô muito longe. E essa história do meu pai é muito, muito legal, porque ele odeia telefone. E ele ter ficado comigo, acho que foram 40 minutos, assim, a gente só conversando de coisas, acho que não só da vida, mas também, tipo, ele me fortificando ali pra, pô, vai dar certo, continua aí. Então, é isso pra mim. E a primeira vez também que eu vi ele chorar foi quando ele me deixou no aeroporto, em BH, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos em 2013. Então, assim, acho que são momentos que a gente coloca na memória e vê o quanto a gente é abençoada, assim, de ter pessoas por detrás lutando pelos nossos objetivos e nos ajudando de várias formas. Eu sei também que nesse primeiro ano meu, no Wyoming, né, na Northwest, foi bem difícil porque o treinador ele falou comigo, não, você tem uma bolsa de 100%. E naquele momento, quando eu cheguei lá, não era 100%. Era, se eu não me engano, 60%, algo do tipo. Então, eu tinha que pagar aqueles 40%. E eu vi meu pai se, tipo assim, afundar em dívidas para me ajudar. E eu ter que trabalhar antes do horário da escola. Tipo, eu acordava 5 horas, aí eu passava o vácuo. Porque, né, nos Estados Unidos as salas são de carpete. Então, eles para manter limpo. Então, eu fazia esse trabalho das 5 às 7 ali, para conquistar um dinheiro para poder ajudar meu pai na questão de pagar a tuition, né, que eles falam que é o plano que tem de conjunto, tanto do valor da faculdade quanto o valor de alimentação. Então, assim, foram momentos que, assim, foram bem difíceis, mas ele estava lá, ele me ajudou e é isso. E as dificuldades de estudo, né? Porque você mesmo acabou de falar que é difícil de conciliar a questão de atleta com estudo e tudo mais. Aí você chega num país com uma cultura completamente diferente em relação a isso, tá? Também tinha essa dificuldade, né? Porque além de você jogar e tudo mais, tinha essa questão de você enfrentar uma situação completamente diferente, né? Também era um outro fator que dificultava a sua permanência lá? Esse nem tanto, Vini, porque eles priorizam muito a relação escola e esporte. E escola vem primeiro lá. Então, assim, quando eu me transfiro tanto para Monroe quanto para Baylor, a gente consegue, tipo assim, sempre ter o auxílio de tutores, né? Que ajudam a gente com as provas, se você está tendo dificuldade nas matérias. Quando a gente tem viagem é um dos diretores acadêmicos. Se a gente tem algum tipo de prova, eles auxiliam a gente e a gente faz a prova juntamente com eles, para que a gente não perca nada em questão acadêmica. Então, isso aí, acho que eles são muito, muito à frente em relação a isso, porque, realmente, o estudo lá anda junto com o esporte. Não tem jeito de você escolher um ali, e você tem que manter uma média, né, um GPA, para que você possa jogar. Então, essa média, 5 é o total, e você tem que manter uma média 3 para poder estar jogando. E assim, é muito difícil, principalmente a gente não tendo a língua, o inglês como a primeira língua. Mas, assim, eu fui muito bem auxiliada por todas as pessoas acadêmicas lá, que aí consegui fluir bem e foi um auxílio, assim, muito válido, porque mostra o quão importante é os estudos e o esporte. Os dois têm que andar juntos. Com todas as dificuldades que você passou, você recomendaria isso para quem está começando? Sem dúvida, 100%. Gente, se você tiver a oportunidade de fazer isso, de ir estudar e jogar nos Estados Unidos, faça. Porque não é só uma oportunidade acadêmica e dentro do esporte. É uma oportunidade para a vida. Você tem que aprender a lidar com agenda, você tem que entender como sincronizar tudo isso. Você entra no alto rendimento também, porque o esporte lá é loucura. O nível acadêmico, o nível universitário, ele é quase um nível profissional. E eu falo que a gente tinha, às vezes, estrutura muito melhor do que masculino aqui. Essa semana eu tava comentando com as meninas, falei assim, cara, a gente tinha um restaurante só para as atletas, a gente tinha uma academia só para o futebol feminino, porque as faculdades lá, elas têm, se você tem um time de futebol americano, a faculdade ela tem que sobressair no esporte feminino, né? É o Title IX, que eles chamam. Então, assim, então a nossa faculdade só tinha futebol feminino, não tinha masculino, porque tinha o futebol americano de
de altíssimo nível. Então, a gente acabava tendo tudo pra gente. Então, a gente tinha um campo só pra gente, uma academia só pra gente. Falei, tinha vezes que fretavam voos pra gente viajar, pra você ver o nível de estrutura, o nível de comprometimento da sociedade com o esporte, né? E principalmente com o esporte feminino lá. Sim, agora falar de origens, bola em campo, né, Carol? Sim, a gente falou muito sobre estrutura, sobre a educação, liderança, mas e o campo? A gente sabe que você passou por algumas posições ali, todas do meio para frente, né? Ponta, atacante. Ponta, foi atacante e é meia, né? Como que isso surgiu para você, assim? Foi quando você começou a jogar no Galo lá atrás, foi no college, como que essas posições foram se dando e como que você parou na meia? Acho que isso é bem interessante porque no Atlético eu era atacante, né? Acho que também vem das variações dos sistemas. Naquela época era muito mais fácil um 4-4-2, né? Com 2 atacantes centralizados. Então eu fazia essa segunda atacante ali. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu faço uma meia atacante, né? E eu acho que eu aprendo também muito da questão defensiva, porque é um padrão muito forte, né? Exato. É um jogo muito físico, exato. Né, então você tem que atacar muito e defender muito, e não importa. Quando eu volto para a Ferroviária, a Tati me coloca de ponta. E assim, eu até me assustei, mas deu muito certo. 2019, 2020. Quando eu venho para o São Paulo com o Lucas, eu começo a vir um pouquinho mais de trás ali do meio. E com o Viana, a gente conversa. E eu falo com ele, né? Eu falo assim, o que você está pensando em me usar, qual posição? Aí ele falou assim, você tem essas características. E eu falei com ele, eu tô ficando um pouquinho mais velha, então assim, se der pra gente fazer um encaixe ali, ele falou assim, não, vamos ver. E deu certo, né, de vir de segunda volante ali, uma meia também às vezes. E a gente tem uma relação muito legal dessa troca e acho que tanto ele de me escutar e de eu poder estar escutando ele. E ele falou assim, e foi o que aconteceu durante os anos. Eu fiz um pouco de ponta com ele, meia mais atacante, uma falsa 9. Então, acho que essa versatilidade também ajuda na questão de compor o elenco. Se você tem uma peça que dá para fazer mais posições, você consegue usá-la mais. Então, assim, eu acho que essa versatilidade, eu brinco também, do meio pra frente só, tá, gente? Do meio pra trás é um pouco mais difícil. A Carla falou que joga na linha se precisar tal. Você não vai no gol, não, né? Não, eu passo. Ela joga de 10. Caraca, Carlinha, que isso, hein? Mas no gol eu passo, não vou, não. Mas então acho que é isso. Acho que traz também, né, a confiança que o Viana me dá pra também poder variar nessas posições, flutuar. E eu acho que essa troca minha também e uma melhoria na parte física, porque hoje o jogo um pouco mais veloz tem que trazer essa parte da fisicamente melhorar. Agora, Aline, conta um pouco desse processo de chegada no São Paulo, né? Você consolidada, campeã, onde você estava, o que te atraiu, como que foi o convite, o que te chamou a atenção para vir jogar no São Paulo? Eu também conto bastante essa história, porque eu acho que eu vou muito, não só, né, nas minhas decisões, mas eu faço minhas orações também, tenho meu comprometimento com Deus, e eu acho que quando eu converso é o seguinte, eu saí da Ferroviária e aí acho que começou as movimentações e a Andréia falou que tinha um contato com a Anne, né, e falou assim, putz, posso falar para ela que você tá livre e tal? Eu falei assim, claro, pode falar. E aí a gente começou esse contato. A Anne entrou em contato comigo, o Caio, na época, o supervisor, entrou em contato comigo. E eu recebi outras propostas também, mas foi aquilo ali, o São Paulo. Quando eu recebi a proposta, acho que foi uma das segundas do São Paulo, eu falei assim, não, é o São Paulo. Então, eu já fui muito definida, acho que Deus também me colocou, porque eu acho que era um momento também, era um time que eu acho que, eu falo, né, eu gosto muito da questão do legado, né, e eu acho que era um time que eu poderia construir um legado muito forte, deixar uma história, que é isso que a gente quer trazer tanto para a equipe, mas para o torcedor também. Então, quando foi
quando chegou a proposta do São Paulo, eu nem comuniquei a minha família, que é uma coisa que eu também uso, mas eu já tinha feito minhas orações ali e casaram com a decisão de vir ao São Paulo. E assim, a gente foi consultar o Michael Serra, né? Como sempre, o guru dos números. E você, em 3 anos, tá a poucos jogos de entrar para o top 10 de jogadoras que mais atuaram pelo São Paulo. E você também é a jogadora que mais capitaneou o São Paulo. E você falou muito sobre esse senso de responsabilidade, essa troca que você tem com as meninas. O que significa ser capitã para você? E esse seu senso de responsabilidade, ele vem desde cedo? Você sempre foi essa voz ativa dentro e fora de campo, trocando ideias? E seguindo nessa linha também, a gente sabe que a base de São Paulo é muito forte. Hoje é uma das bases mais vitoriosas. Como que você lida com essas meninas que estão subindo, trocando essas experiências, todas as experiências que você teve de jogar lá fora, de começar, de ser profissional aos 13 anos de idade, que é uma responsabilidade absurda, né? Sim, eu acho que a liderança para mim é uma coisa muito nata, né? Eu falo até que para as meninas, independentemente se eu tô com a faixa ou não, eu vou ser uma voz, eu gosto disso e eu acho que também eu entendo os momentos. Eu acho que há momentos que eu tento ficar mais calada, mas eu não consigo porque é muito difícil. Mas tem momentos que eu acho que é mais a incorporação dentro de campo. É o que eu entrego e o que eu tenho que fazer para mostrar para elas como a gente precisa dar um segmento ali. Então, acho que isso vem muito mesmo, assim, da minha pessoa. Eles falam, né, não sou muito, né, de signo não, mas eu sou ariana, então eles falam que é um signo de fogo, né, um signo que tem muito essa questão de liderança. Mas eu acho que para mim é muito, muito natural. E eu acho que trazendo para as meninas da base, né, a gente sempre tenta falar para elas que elas também são muito abençoadas de poder estar vivendo o futebol de uma forma diferente, né? Uma forma onde que tantas pioneiras né, batalharam para abrir esse espaço, para elas terem, a gente fala muito dessas competições, delas poderem ter essa experiência para chegar no profissional, acho que muito mais preparadas, tecnicamente e taticamente, e usar também, acho que essa questão da parte mental para que elas possam desempenhar esse conjunto de 3 com mais força ainda do que a gente vivenciou. Então, acho que a gente eu tento trazer isso para elas. Acho que uma liderança, acho que não só empática, mas também mostrar para elas que teve gente que sacrificou demais isso para elas estarem ali e valorizar isso. Então, acho que, para mim, é ser essa pessoa com uma fala que condiz com o cenário, empático, mas mostrando para elas cada vez mais que a gente tem uma responsabilidade, assim, gigantesca para que isso flua e para que outras gerações tenham uma certeza e uma melhoria, assim, indescritível, né? A gente fala dessa esperança que o futebol feminino cada vez mais seja valorizado, conquiste seu espaço e abra mais portas ainda. Você já falou aí, principalmente dentro de campo, né? Do quanto você troca figurinha ali com o Thiago Viana e tudo mais. Mas queria que você falasse da importância dele para você. A gente que está no dia a dia vê você sempre conversando muito, sendo um pouco... claro, nessa figura sua de capitã, mas acho que muito de você mesmo, de ser esse elo, né, entre o que ele fala, conversa com você, levar para as meninas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Thiago Viana, o que ele representa e significa para você. Eu acho que a gente tem uma relação ótima, né? Acho que a gente tem uma troca muito válida isso, de se escutar cada um. A gente tem um comprometimento com, eu acho que com o significado do São Paulo, que é ser São Paulo, o que o São Paulo representa, né? A gente fala aí dos processos
porque a gente, né, vivencia 23, 24 e agora 25, e acho que tudo são degraus de tipo, como que a gente vai viver cada ano e se preparando. Então, a gente tem uma troca muito boa. Eu falo que 2023 eu tenho uma ótima temporada porque ele me escutou, né? Eu fiz um pedido para ele e ele foi muito aberto de, tipo, entender aquilo, valorizar, né, essa troca. E eu tive um ótimo ano, voltei com a passagem para a seleção. E eu sou muito grata a ele por isso. Acho que de entender isso, e hoje eu entendo cada vez mais ele, quando ele vem falar comigo e pede, você vai fazer a falsa 9 hoje? E tá tudo bem, e a gente entende isso porque a gente entende a confiança que se há entre nós dois, e que acho que é muito importante para, principalmente eu como uma das líderes do elenco, ter essa abertura com ele para trazer também, porque às vezes tem meninas que não conseguem comunicar abertamente com o treinador, tem um pouco mais de dificuldade, aí elas trazem pra gente, e a gente, né, a gente tem um grupo de liderança, é óbvio, mas assim, eu sempre sou muito ativa em conversar. Então, assim, tá dando um pouco errado isso aqui, vamos levar para ele. Acho que ele acata muito, ele é muito detalhista, né? Ele vê o jogo, as nuances e assim, destrincha muito bem os adversários e o que a gente pode fazer de melhor contra esses adversários. Então, acho que é isso. Acho que eu vejo nele um líder, um cara inteligentíssimo e um cara que cada vez mais traz, né, o processo dele vencedorérrimo na base pro profissional, e a gente está vendo, e hoje a gente está colhendo os frutos de quem acreditou nele e sustentou o processo, porque não foi fácil no começo. A gente teve uma temporada em 23, assim, aos trancos e barrancos, mas chegamos numa semifinal de Brasileiro, chegamos na final do Paulista. 24 é diferente, a gente conquista vaga para Libertadores, final de Brasileiro, semifinal de Paulista, e esse ano a gente, né, já começa aí com a Supercopa e acho que um grande grupo para disputar muito bem cada competição que a gente vai disputar esse ano. A brincadeira é repetitiva, mas é inevitável, né? Só não é dele jogar bola, né? Nossa. Não dá, né, Vini? Não dá. Já falei isso pra ele. Aí começa a temporada lesionado, aí vocês têm que ficar empurrando cadeira de roda ali, né? Ele quer ficar ensinando umas coisas que aí eu acho que ele tem que passar. Jogar bola não é a praia dele. Acho que é melhor ele ficar como treinador, ficar assistindo vídeo, que é a paixão dele, né? Mas jogar bola não. Melhor não. Melhor não. Deixa pra lá. Quando a gente perguntou sobre a sua decisão de vir para o São Paulo, né? Você falou que o fato de você poder construir, deixar um legado aqui, foi uma das coisas que mais te chamou a atenção. Qual você acha que é esse legado? Essa é uma pergunta e tanto. Acho que, né, quando as pessoas falam em legados, acho que principalmente no futebol, elas acham que o legado ele é só isso aqui, ó, troféu, títulos, medalhas. E acho que para mim não é isso. Para mim, acho que é construir um ambiente que eu deixo melhorias para a próxima geração. Eu quero que, não sei se ano que vem vou estar aqui, mas que as meninas que subirem, as meninas que chegarem, têm melhores condições em tudo. Acho que a gente, cada ano, né, a gente vem tendo melhorias. Começamos com a Letícia, né, como nutricionista, hoje a Ju está com a gente, a Nath como psicóloga, que é muito importante. E eu acho que para mim é isso, não é só construir e não deixar esse legado de títulos. Isso aí é óbvio, a gente quer conquistá-los e a gente vai conquistá-los, mas a gente quer deixar um ambiente cada vez mais propício para a prática do esporte para essas meninas, para essa nova geração, para construir cada vez mais que o São Paulo seja uma referência no futebol feminino brasileiro e no sul-americano, né, que hoje a gente vai poder disputar a Libertadores pela primeira vez. Então, esse é o meu legado, é construir algo que cada vez mais as pessoas se lembrem desses times que, né, foram passando, desses times que não só conquistaram títulos, mas deixa para as próximas gerações um ambiente muito melhor do que estava.
Apesar dessa sua resposta, aí vem o meu lado torcedor. Eu divido com você bastante isso, e aí o torcedor quer saber, né? Legal, eu acho que esse legado é importante, mas tem essa Libertadores, né? Não tem como fugir disso, né? Não tem como poder, de repente, tentar escrever essa história com um clube tão identificado com essa competição e vocês sendo pioneiras, né? Indo disputar a Libertadores pela primeira vez e tendo essa possibilidade da conquista, né? É algo que, claro, tá ali no radar, não tem jeito, né? Não se há outro pensamento. Acho que a gente, cada vez mais, a gente está vivenciando cada competição, né? A gente está no Brasileiro agora, já começa o Paulista, aí vai ter, né, a Libertadores é a segunda competição no segundo semestre, né, que estreia ali. Então, assim, é nítido pela história que o São Paulo tem e é o que a gente quer construir. É esse legado também de Libertadores, é um legado que a gente quer trazer, acho que essa junção do masculino com o feminino, a unificação para que a Libertadores seja algo como é no masculino, seja no feminino, de uma forma diferente, porque a disputa é diferente, mas é deixar esse mesmo sentimento, essa mesma sensação de quão importante é a Libertadores para o São Paulo. Isso nem estava no nosso roteiro, mas você fala muito aí de mudanças do futebol feminino e tudo mais. O quão importante é jogar uma temporada completa, né? Porque o ano passado o São Paulo não disputou, por exemplo, a Libertadores. E eu lembro da gente, em alguns momentos, fazer alguns boletins, né? Períodos longos de preparação, que, claro, é importante, mas quem é atleta quer estar competindo, né? O quão importante é aquilo que vocês conquistaram de poder jogar uma temporada completa e o quanto isso seria importante também para o futebol feminino, de que todas as equipes pudessem jogar um calendário completo, isso pensando na evolução do futebol feminino. Sim, eu acho que pra gente, a gente entende que esse ano a gente só tem uma pausa. E o quão importante é isso, porque quando você pausa e tem que fazer a intertemporada, isso dificulta muito, porque você sai do ritmo de jogo, você vai atingir novos níveis físicos, mas a parte dentro de campo do jogo jogado, que é diferente, a gente pena quando a gente volta. E aí, ano passado, quando a gente já retorna uma semifinal de Paulista. E isso você pega ano passado a gente enfrentou... Esqueci, agora deu branco. Mas aí você pega clubes que estavam disputando a Libertadores, que já estavam com ritmo de jogo, e isso dificulta muito. Então, a gente pegou o Corinthians na semifinal, exato. Então, aí o Corinthians já está voltando de uma competição. Óbvio que tem o nível de cansaço, porque a Libertadores é um tiro curto, mas ele tá com mais ritmo de jogo que a gente que estava treinando há 1 mês e meio. Então, isso é tão importante que a gente tem esse calendário cheio. E eu acho que para as outras equipes e para a CBF, para a própria Conmebol em se repensar os modelos de disputa, principalmente da Libertadores, que eu acho que já dá para fazer uma competição mais longa, igual a do masculino, você pode reduzir o número de clubes participantes por países, mas que você mantenha o nível de jogos, grupos e tal. Eu acho que isso é muito importante. E também para a fomentação no futebol, porque hoje a gente está há 2 anos de uma Copa do Mundo. E você pega o nível europeu na Champions League, né? Aí eu estava vendo o jogo Arsenal e o Lyon. É assim, é loucura de tão intenso que é outro ritmo. Então, se esses times estão preparando, né, vamos pôr aqui no Brasil, se a gente está se preparando com um calendário mais longo, o nível que a gente vai atingir físico, técnico e tático, para fomentar a seleção brasileira, vai ser muito melhor. E então, acho que é isso. Acho que a gente tem que entrar, né, esse ano que vem já vai mudar um pouco a categoria de ter 18 clubes, né, no futebol feminino, no Brasileirão, mas eu acho que é isso, trazer melhorias nessa rodagem e também trazer que clubes não batam na Série A1 e já caiam, porque às vezes não tem a preparação adequada para vivenciar A1, ou também não tenha um investimento que realmente possa trazer melhorias para esse clube. Sim, e aí falando sobre tudo isso que vocês viveram, e aí esse fato de disputar mais competições, de estar mais em evidência e tudo mais,
Queria que você falasse um pouco do reconhecimento da torcida, né? É algo que você percebe, uma mudança, desde quando você chegou para agora? Isso você já começa a perceber quando você anda na rua ou quando você está andando aqui pelo estádio do Morumbis? Como que você vê essa questão da torcida reconhecendo essas conquistas, né? O que vocês estão construindo aqui no São Paulo? Eu acho que isso é muito grandioso. Eu tenho visto isso muito também no meu próprio prédio. Acho que as crianças lá assistem agora os jogos, aí me veem lá embaixo, você jogou, tira uma foto comigo, porque isso é muito legal. A gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente quer construir o nosso espaço. E eu falo também que é tão legal o futebol feminino, porque você pode trazer sua família no estádio. É um ambiente muito mais saudável de não ocorrer algum tipo de intercorrência, né? E é muito legal a gente ver esse reconhecimento. A gente brinca com o pessoal, passa no social aqui quando a gente tá. Parabéns pelo título e tal. Então, acho que é isso que a gente quer trazer, aproximar cada vez mais o torcedor. O torcedor são paulino é fanático e cada vez mais ter essa oportunidade de trazer alegria para eles e que a gente seja reconhecido, mas pelo legado que a gente deixa no São Paulo, também com os títulos, e cada vez mais o torcedor se aproxime do futebol feminino. Boa. A gente já tocou um pouco nesse assunto de o Brasil sediar uma Copa do Mundo daqui a 2 anos. E voltando à palavra legado, eu acho que é um grande tema aqui para a gente. A gente vê os times, as ligas europeias crescendo, os países crescendo, o crescimento do futebol feminino na Inglaterra pós vitória da Euro em casa, em Wembley, com o estádio cheio. Quão importante você acha que vai ser essa Copa do Mundo para a gente aqui no Brasil? Demais. Eu falo que 2019, né, foi a Copa do Mundo na França, e para mim foi um divisor de águas naquele momento. Acho que mostrou para o mundo quão grandioso é o futebol feminino. E é um produto, é realidade e dá para ser explorado. Precisam ser usados da melhor forma. Pessoas que queiram realmente mostrar isso. E eu acho que eles fizeram um trabalho incrível, trabalho de Euro incrível, trabalho da Champions League, principalmente na Inglaterra, como você lota os estádios, cara, nós como atletas, nós queremos vivenciar isso, um estádio cheio, com uma torcida. Então, eu acho que fazer um trabalho muito bom de apresentação do que a gente quer trazer para essa Copa do Mundo 2027 no Brasil, é o país do futebol, então que ele seja o país do futebol feminino também, porque cada vez mais acho que a gente tem que entender que é um produto que vai dar retorno para as pessoas, se você apoiar, se você inserir dinheiro, inserir o marketing adequado. Então, acho que cada vez mais a gente se preparando dentro de campo e as pessoas fora fazendo o trabalho de divulgação da melhor forma possível. Acho que a gente tem que tocar nisso, porque acho que é muito importante a gente ter um campeonato brasileiro à altura do que a gente possa fazer em 2027. Então, que as Olimpíadas também fica claro isso, o objetivo que a seleção brasileira tem e que vai trazer, mas a gente precisa trabalhar de uma forma mais adequada para cada vez mais colocar o torcedor ali, colocar o torcedor dentro do estádio, colocar o torcedor, incentivando, comprando camisas, né, lotando os estádios, porque a gente tem estádios que podem ser lotados. Então, eu só preciso realmente de que as pessoas por detrás desse trabalho, né, o trabalho por detrás das câmeras, façam da melhor forma para que essa Copa do Mundo seja algo extraordinário, para que mostre, principalmente no Brasil, eu digo, que o produto futebol feminino é realidade. E aí, você teve passagem de seleção, até teve companheira traíra sua, falou, vocês acharam o gol dela? Achamos gol e golaço na seleção. Vou pedir até pro na seleção com Guilherme, gol olímpico, gol olímpico para poucos. Assistência e gol olímpico. Porque então. teve uma assistência, se não me engano,
quarto ou quinto gol desse jogo. E aí, né, acho que um pouco desse sucesso no São Paulo disputando mais competições, também coloca você como uma das jogadoras principais do elenco em evidência. É um sonho retornar e se consolidar na seleção e, de repente, ter essa oportunidade de jogar a Copa do Mundo? Sempre, né? Acho que a gente sempre quer estar ali representando. Acho que cada vez mais a gente tem que entregar aqui, trabalhar muito. Acho que quando a gente coloca o São Paulo em evidência, a gente está colocando a nossa cara ali em evidência. Então, seria, assim, magnífico poder disputar uma Copa do Mundo aqui dentro de casa, representando a amarelinha, que é assim, quando a gente entra lá e coloca a mão no peito, o hino nacional toca, é assim, é de outro mundo mesmo a sensação. Então, é óbvio, é um sonho, mas eu fico com a questão, principalmente do trabalho, entregar o meu melhor aqui no São Paulo, e tenho certeza que não só eu, mas tantas outras têm a oportunidade de poder estar na seleção. Então, acho que o meu maior objetivo hoje é entregar tudo aqui no São Paulo, para que, se acontecer, é uma coisa assim que eu vou amar, mas se não também eu tenho certeza que eu entreguei o meu melhor para que até outras companheiras minhas possam ir. Isso é algo que você, como uma líder, também consegue colocar na cabeça das... Porque, assim, o São Paulo em evidência, o São Paulo ganhando, com uma Copa do Mundo se aproximando, também aproxima jogadoras do São Paulo de uma Copa do Mundo. Isso é algo que é uma conversa entre vocês? Isso tá na cabeça? Ou é um negócio que, claro, vocês sabendo que fazendo esse bom trabalho vai, de repente, pintar uma oportunidade na seleção? Eu acho que é uma coisa mais natural mesmo, Vini. Tipo assim, se acontecer é porque a gente tá entregando tudo aqui, mas acho que a gente não tem essa conversa muito longa em relação a isso. Mas eu acho que é isso, é se preparar cada vez mais, e quando o coletivo flui, gente, não tem erro. Você vai se destacar no individual e você vai abrir portas na seleção, ou portas de tantas outras, né, que eu falo de melhorias. Então, acho que fica isso. Já dá pra ir pro bate-pronto? Tem alguma coisa aí que você... Porque a conversa tá fluindo aqui, nem sei então, quanto tempo muito, tá. lá, O pessoal não me falou aqui. O pessoal dos bastidores quanto tá tempo deixando tá. a gente falar, mas eu acho que o bate-pronto também vai render Então. algumas coisinhas aí. Vamos começar, então? Bora. Jogadora ou jogador de futebol que você mais admira? Nossa, é difícil. Ou pode ser o jogadora e jogador. Pode ser ser os dois? dois? Então Pode. vamos lá. A primeira é a Formiga, falo sempre da Fu, uma honra ter jogado com ela tanto na seleção quanto aqui no São Paulo. Uma jogadora que eu admiro muito, acho que tanto pela longevidade dentro do esporte, mas tudo que ela construiu e a técnica apuradíssima, né? Eu falo desse episódio principalmente, vou alongar aí, gente, mas na seleção, foi minha primeira convocação em 2018 com o Vadão, e ela tava aí num treino, assim, a gente jogando lá, e eu fiquei, tipo, eu juro, eu parei, assim, pra ver ela virando a bola de direita e de esquerda com a mesma qualidade. Então, uma jogadora que eu, né, tenho olhado muito, né, desde muito tempo, e o Ronaldinho Gaúcho também, pra mim, foi uma inspiração dentro do campo pela leveza dele, o sorriso no rosto, o joga bonito, né? Acho que o cara que trouxe uma alegria, assim, acompanhei muito o Barcelona por causa dele, né? E o que ele fez, o que fez com a bola assim, era surreal mesmo. Se você tivesse que escolher uma música pra ouvir antes do jogo, qual que é a música que você escolhe? É uma música que eu tenho escutado bastante, chama Yeshua, que é do Song Fives, e eu esqueci o outro nome, mas é uma música que me toca muito, é um gospel, e acho que é uma música que me coloca muito próximo do que eu levo pra dentro de campo, que é minha fé, e acho que tantas outras coisas. Além da música, tem algum ritual, alguma superstição antes do jogo, alguma coisa que você tem que fazer, porque senão a coisa não funciona? Eu tenho todo um ritual, eu tenho um ritual mental também, mas eu tenho um caderninho, e eu chego no vestiário, eu escrevo nele o que eu tô sentindo, o que a gente pode vivenciar no jogo e fazer. E eu tenho 3 textos, 2 a Cleo me deu e um grande amigo meu trouxe de Israel. Então esses 3 textos me acompanham também. Se você não fosse jogador de futebol, o que você estaria fazendo agora?
Putz, é uma pergunta muito difícil. Mas eu gosto muito de falar, né? Então, se eu não fizesse nada dentro do futebol, é algo com comunicação. Todo mundo partindo pra comunicação. Todo mundo. Tô ferrado, eu vou começar a mandar currículo aí, porque A coisa tá ficando um pouco complicada tô pro ficando seu preocupado lado. com esse negócio. Ixi. Tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Alguma coisa que as pessoas talvez não imaginem que você faz ali no seu dia a dia? Não, mas assim, eu tenho momentos. Agora eu tô leitura e videogame, então esses são os meus hobbies do momento agora. Mas o resto, não. O negócio é bola, futebol. Tá virando uma grande influencer também em marcas. Procurem a Aline Milene, se quiser. Pode me chamar, eu tá, faço gente? meio campo ali, porque tá virando uma Grande influência. tô de olho ali. Blogueirinha. Blogueirinha. Vou pedir umas dicas pra ela. Alguma recomendação de livros ou jogos? Né, ontem eu dei uma recomendação, foi Dia Mundial do Livro, né, da leitura, se eu não me engano, algo do tipo. Dia 23 de abril. Isso. E aí eu dei uma recomendação, Nada Pode Me Ferir, do Dave Goggins. É um livro que trata muito bem a parte da mentalidade, o quão importante é isso em tantos aspectos, não só dentro do esporte, mas no esporte muito, mas na vida eu acho que é muito importante isso. Então é um livro que, se vocês quiserem, confiram. E aí você já falou um pouco, mas qual conselho que você daria para uma jovem menina aí que está começando, querendo entrar no futebol feminino? Que conselho que você daria? Posso dar 3? Claro. Acho que o primeiro é nunca desistir dos nossos sonhos. Acho que essa é a parte primordial, assim. A gente tem que batalhar mesmo, por mais que seja difícil. O segundo se tiverem a oportunidade de estudarem e jogarem, façam isso. Se tiver a oportunidade de ir aos Estados Unidos, eu aconselho muito bem. E o terceiro, mais importante, porque eu falo que hoje o futebol, o esporte em geral é 99% mental, 1% é o restante, é o técnico e o tático. Então, cuidem-se, saúde mental é muito importante. Então, acho que se cada vez mais essa geração entender o quão importante é isso, ela vai estar muito mais preparada para o decorrer da carreira, né? Os altos e baixos, as contusões, porque são momentos que a gente precisa realmente ter firmado uma mente ali muito, muito madura para que a gente vivencie isso com maior clareza. Para fechar esse nosso bate-pronto aí, o que é o São Paulo para ali, Milene? Uma pergunta fácil. Facinho. Acho que não é clichê, né, falar que é sentimento, mas para mim Acho que quando eu vou para um clube, eu tento cada vez mais me identificar, e hoje eu me identifico muito com São Paulo, e é um lugar que eu sinto acolhida, e que eu sinto que cada vez mais eu posso ser eu mesma. Então, para mim, o São Paulo abriu as portas para mim também no meu momento de maior dificuldade, onde eu estava escondida, e onde eu precisava de uma mudança. Então, para mim, o São Paulo é um sentimento mesmo que jamais acabará, independentemente se futuramente eu não estiver aqui, mas é um lugar que é meu, e o que eu falei em questão de legado, eu sei que eu estou construindo e deixando no São Paulo. Pode ter certeza que a torcida do São Paulo agradece muito por tudo que você faz dentro de campo. Eu falo muito isso nas transmissões, e a gente... eu não posso correr dentro de campo, mas eu me sinto muito representado quando eu vejo jogadores e jogadoras como você. Então tenha certeza de que a gente se sente muito representado dentro de campo por uma pessoa que respeita muito a nossa camisa. E além de tudo, é muito legal bater um papo. Eu troco figurinha com ela direto, a gente troca mensagem, a gente se conversa muito. Tenho certeza que assim como você foi escolhida, quando você escolher alguém para fazer parte da sua família, vai ter uma pessoa muito especial por perto, porque a gente conversa com você, vê que você é diferente. Então, muito obrigado por tudo que você faz pelo São Paulo, por esse papo aqui hoje. Foi legal demais, né, Carol? Foi legal demais. Obrigada, gente. Queria agradecer de novo a disponibilidade e a abertura também para falar de assuntos delicados que te emocionam. É muito legal ver esse lado humano dos atletas, que quem tá, muitas vezes, a gente vê que está aqui dentro, né? Mas o torcedor, muitas vezes, não tem essa oportunidade, então é muito bom ter essa disponibilidade. Verdade. E em breve vou levar o Lucas e o Pedro para entrar com você em Por campo. favor.
O Pedro me falou outro dia, a gente falou, você precisa entrar no campo com as meninas lá do futebol feminino. Ele falou, papai, eu ainda não estou preparado. Então a gente tá esperando o momento que ele estiver preparado. No E tempo dele. O Lucas já dá pra levar, porque já foi no seu colo, já Já. foi pra preleção, Lucas já é quis nosso chutar a bola. amuleto. Já foi. Nossa muleta. É isso. Então, ó, você que acompanhou... tem a hashtag, Tem a hein? hashtag, Vini. E aí, o que nós vamos pensar de hashtag pra Aline, hein? Me ajuda aí, Sugestões, tem alguma convidada. sugestão aí, alguma coisa aí desse nosso bate-papo? Eu acho que já que a gente falou que ela tá virando uma grande influencer, Blogueirinha. o que você acha? Aline influencer, Aline blogueirinha, alguma coisa nesse sentido aí, só pra dar uma Aline descontraída. blogueirinha. Uma descontraída. É, Até para as justo. marcas verem que você tá à disposição Exato, aí, ó. gente. Qualquer coisa você manda 10% depois, Ou tá? Com certeza. Mimos pra Aline. Mimos Isso. pra Aline. Nossa, perfeito. Aí, ó, pronto. Mimos pra Então é Aline, isso. mandem. Hashtag Mimos pra Aline. Ó, bate-papo muito legal. Deixa aí o seu like, comenta, deixa sugestão pra gente. A gente cada vez mais vai trazer o futebol feminino aqui na SPFC Play. A gente gosta muito de falar de futebol feminino. E você que acompanha também os jogos, vá ao estádio, torça para essas meninas, porque elas representam demais a camisa do São Paulo. E tem muita coisa boa aí. Você falou, né? Se ganhar a Libertadores, tem Mundial para jogar Tem ano que Mundial vem. ano que vem. E aí o Extraordinário vai se E aí o renovando, né? Extraordinário É continua sobre isso. renovado. É sobre isso. E É a isso. gente volta aqui com todas as taças. Com certeza. Combinado? Combinado. É isso. Perfeito. Gostou do papo? Amei. Tudo Obrigada, certo? gente. Também já Obrigada dá para mesmo. pular pro lado de cá em algum momento ou não? Ai, vamos esperar mais um pouquinho. Acho que tem mais uns aninhos de futebol ainda. Só mais uns. Então é isso. Obrigada. Então, obrigado, Carol. Obrigado, Aline, por esse papo. A gente volta em breve aí para falar mais de futebol feminino e falar também de coisas do São Paulo Futebol Clube. Até lá.